Hoje é o dia da nossa aula inaugural gratuita. Nós vamos começar, os nossos trabalhos. No final, a gente vai ter uma etapa de perguntas que vocês podem perguntar e a gente pode abrir os microfones ou vocês podem perguntar através do chat também. Então, a gente vai falar hoje dos aspectos biográficos do autor, do ambiente como facilitador para o desenvolvimento, a gestação e a vida intrauterina e a preocupação materna primária e o nascimento. Então, vamos lá. Então, o Winnicott, ele nasceu em Piemont, na Grã-Bretanha, no dia 7 de abril de 1896. O seu pai era comerciante, o Winnicott era filho único. Ele era filho único, um homem, de mais duas irmãs mais velhas. E ele vivia com seus pais. A mãe dele era um pouco deprimida, e ele tinha que lidar um pouco com essa depressão da mãe dele. E ele tinha uma ansiedade de ajudar essa mãe, de ajudar a mãe nessa convivência, com a depressão e às vezes até de salvar um pouco a mãe dessa depressão. Então ele tinha um pai, que chegou a ser prefeito da cidade, que era um livre pensador e que ele se inspirava muito no pai dele, Ele começou a estudar medicina em Cambridge, mas antes ele já pensava em estudar medicina logo no colegial, quando ele quebrou a clavícula e ficou pensando, a respeito de como seria a cura, de como que estaria ali envolvida a medicina. Ele se via como um adolescente problemático, meio cheio de incertezas, de inseguranças. E ele depois a gente vê que isso tudo vai fazer parte assim desse arsenal da vida dele para que ele pudesse estar se transformando no que ele se transformou, E estudando tudo que ele vai estudar no futuro. Ele começou a estudar medicina em Cambridge, mas interrompeu seus estudos para servir como cirurgião aprendiz residente em um navio britânico durante a Primeira Guerra Mundial. Ele se formou em medicina em 1920. Em 23, ele se casou com Alice Taylor e foi contratado como médico na Paddington Green Children's Hospital. Iniciou sua análise com James Strash. Então, na verdade, ele se casou com a Alice Taylor e ela, depois, ao longo do tempo, veio apresentando crises psicológicas muito fortes, que ele teve que lidar também com isso, Em 1927, ele começou a formação na Sociedade Britânica de Psicanálise e foi qualificado como analista em 1934 e como analista infantil em 1935 e didata em 1940. Em 1926, Melanie Klein chega a Londres e o Winnicott faz a sua segunda análise com João Rivière. João Rivière, para quem não sabe, ela era uma discípula de Melanie Klein, então ela era kleiniana também, Em 1938, Anna Freud chega a Londres, refugiada do nazismo da Austrália, causando uma divisão na sociedade psicanalítica britânica entre os kleinianos e os freudianos ortodoxos. Então, nesse momento que Anna Freud chega, a gente vai ter uma sociedade dividida, Então, a gente vai ter ali os kleinianos com uma ferrenha disputa com os freudianos ortodoxos. E em 45 forma-se o grupo do meio, que era o conciliador, na qual faziam parte o Winnicott, o Balint e o Bowlby. O Bowlby, vocês conhecem da teoria do apego, o Balint, que fala de uma falta básica também, e eles faziam ali o meio de campo dentro da sociedade, era o grupo conciliador. Durante a Segunda Guerra,
trabalhou como consultor psiquiátrico de crianças seriamente transformadas, que tinham sido evacuadas, separadas de suas famílias. Isso aqui vai ser de fundamental importância para que ele pudesse desenvolver sua teoria, principalmente no que se refere à tendência antissocial, aqui que vai estar a base disso tudo, né? Após a guerra, ele foi presidente da Sociedade Britânica por 2 gestões, membros da Unesco e do grupo de experts da ONU. Ele divorciou-se da sua primeira esposa em 1951 e no mesmo ano ele casou-se com a Claire Britton, que era assistente social, psiquiatra e psicanalista, e que a gente vai ver nos livros de Winnicott que após a morte dele, ela vai auxiliar em muito nas publicações de todos os trabalhos. Então, ela era uma figura muito importante, né? Tanto para a psicanálise, para que a gente tenha acesso a todos os trabalhos do Winnicott, aos estudos, quanto também para o Winnicott, né? Então, quando ele se divorcia da primeira esposa, que tinha vários problemas psicológicos, ele depois vai casar com a Claire, que era uma pessoa bem mais madura e que vai auxiliá-lo em uma série de questões. Ele faleceu em 28 de janeiro de 1971, aos 74 anos, em decorrência de um ataque cardíaco. Foi cremado em Londres. Então, essa é a parte, né? Essa é a parte da biografia do autor, do Winnicott, né? Uma breve biografia que a gente fez aqui, para a gente entrar um pouco agora na teoria, tá bom? Então, para a gente entrar na teoria, nós vamos falar do ambiente facilitador do desenvolvimento. Então, o papel do ambiente é de vital importância na obra de Winnicott, né? Ele vai dizer que o processo de amadurecimento pessoal depende de 2 fatores principais. Primeiro, a tendência inata do amadurecimento e a existência contínua de um ambiente facilitador. Então, na verdade, a gente tem, para o Winnicott, um potencial hereditário facilitador desse desenvolvimento, que é inato, que vem com a gente, mas que ele só vai ser capaz de ser desenvolvido se a gente tem um ambiente facilitador, que vai ter uma série de funções que vão nos ajudar nesse desenvolvimento. Nós vamos ver todas essas funções, né, ao longo do curso, tá? Então, um ambiente bom nas fases iniciais vai promover um sentimento de ser, de construir um self e uma continuidade de ser. Então, a gente tem aqui já um primeiro conceito do Winnicott muito importante, que vai ser o de continuidade do ser. Ele dá um exemplo para a gente entender como se fosse assim. Vamos supor que a gente, enquanto feto, enquanto bebê, fosse uma bolha, né? E essa bolha, ela tem que ter a mesma pressão do lado de fora e do lado de dentro para que ela se mantenha em perfeita forma. Se do lado de fora muda-se essa pressão do ambiente, o que vai acontecer com essa bolha? Ela vai mudar a forma dela, ela vai se retrair por causa, né, de um movimento externo que não veio dela. E por causa desse movimento intrusivo externo, ela tem que modificar a sua forma. Quando ela modifica essa forma, o Winnicott fala, aí teve uma parada do continuar a ser, né? E quando essa pressão volta ao normal, ela pode voltar à sua forma normal e continuar, né, esse sentimento de ser. Então, para o Winnicott, o traumático para nós, seres humanos, é quando esse tempo de deformação é maior do que a gente pode suportar. Então, nesse momento, que ele é maior do que a gente pode suportar, a gente vive agonias primitivas, a gente vive
aquela sensação de descontinuidade de ser, né? Como se a gente fosse deixar de existir. E isso que vai ser o traumático para todos nós, né? Eu estou vendo que tem gente chegando agora, sejam bem-vindos. A gente já começou a nossa aula, ela está sendo gravada, né? E depois vai ser disponibilizada também para as pessoas que fizerem o curso integralmente, tá bom? Então, vamos continuar. Então, se o ambiente não é bom, o bebê passa a reagir ao invés de ser, né? Então, há uma tendência de se tornar uma unidade, essa tendência de a gente se tornar uma unidade individuada, uma pessoa individuada, fica ameaçada com tanto de coisas que podem acontecer nesse ambiente que desfavorece essa continuidade do existir, né? Então, o bebê desenvolve defesas primitivas que prejudicam o desenvolvimento saudável dele, né? Então, dentro aqui, a gente vai ver ao longo do curso também o medo do colapso, né? Que o bebê entra. A função do ambiente, então, é reduzir ao máximo as situações que provocam o reagir do bebê, pois o reagir interrompe o ser e o aniquila. O ambiente não faz a criança, e sim a possibilita concretizar o seu potencial hereditário. Então, o ambiente não dita tudo, né? Ele vai nos dizer, ele vai nos ajudar no nosso desenvolvimento. Ele vai ajudar com que a gente possa desenvolver ao máximo aquilo que já é o nosso potencial hereditário, tá? Então, vamos lá. Gestação e vida intrauterina. Então, não é necessário decidirmos em que momento preciso o feto se torna uma pessoa a ser estudada psicologicamente. A única pergunta é: em que idade o ser humano começa a ter experiências? Devemos presumir que antes do parto, o bebê já seja capaz de reter memórias corporais, pois existe uma certa quantidade de evidências de que, a partir de uma data anterior ao nascimento, nada daquilo que um ser humano vivencia é perdido. Isso está nos estados iniciais da natureza humana, do livro do Winnicott. Gente, o Winnicott, ele trabalhou numa época em que não existia ultrassom, né? Em que isso só foi começar a ser comum, né, na década de 80. E a teoria do Winnicott é anterior a isso. Então, ele já tinha, através do conhecimento, porque o Winnicott foi pediatra, né? E ele tinha um conhecimento vasto sobre bebê, sobre gestação e tudo mais, que já dava para ele, né, para ele intuir que a vida psíquica começava antes do nascimento, né? Antes mesmo da gente ter os ultrassons para comprovar. Então, ele vai falar aqui de memórias corporais, né? Hoje, a gente sabe, pelo avanço dos estudos, que a gente tem a memória celular, né? E que tudo que acontece conosco na nossa vida, desde a fase intrauterina, vai ficando registrada nessa memória celular. Ele aqui ainda não sabia exatamente disso, mas ele já presumia que isso acontecia, né? Então, o Winnicott ressalta a importância das memórias primitivas de todo o ser humano, bem como o desenvolvimento biológico saudável do cérebro, do sistema nervoso central. Então, com o desenvolvimento do cérebro enquanto órgão em funcionamento, começa o armazenamento de memórias corporais, vividas ainda em útero. Memórias essas que são reunidas para formar um ser humano, cujos movimentos do corpo e movimentos de quietude na vida intrauterina não só são significativos, como são vividos de um modo silencioso.
Então, ele está falando aqui dessas memórias que, a princípio, para ele, precisam do desenvolvimento do cérebro e que hoje a gente já sabe que não necessariamente. A memória celular já existe e que nela ficam registradas, né, tudo que vai acontecendo com a gente desde a fase intrauterina, né, desde antes do desenvolvimento do nosso cérebro, propriamente dito, né? Então, isso vai ser comprovado principalmente depois dos estudos da Alessandra Piontelli, porque ela fez um estudo maravilhoso através da observação de bebês, através das ultrassonografias, a partir da 20ª semana de gestação, ela acompanhava toda semana os bebês através do ultrassom. E com isso ela pôde verificar, né, que existe uma continuidade desde a época intrauterina até, no caso, a pesquisa dela até 5 anos, né? Até pelo menos os 5 anos. E a gente sabe que para a nossa vida toda isso vai acontecer, né? Eu tive só para ilustrar para vocês, né? Eu tive uma paciente que foi gêmeas e que depois que ela nasceu e o irmão nasceu também, ela era bem pequenininho, o irmão bem grandinho. E o irmão veio a falecer, ele não sobreviveu. E o que essa paciente entendeu disso tudo? O que ela registrou disso? Ela registrou que era muito perigoso ser grande, que era muito perigoso reter muitas coisas, ter muitas coisas, que ela tinha que ficar pequenininha, né? E quando eu falo pequenininha, eu não estou me referindo apenas ao tamanho físico, né? Eu estou me referindo também às questões psíquicas, né? De como eu me vejo, de como eu me porto, né? E que a vida dela foi sendo pautada em cima disso. Eu não posso aparecer muito, né? Eu não posso ter muitas coisas. Então, isso foi acontecendo. Então, pessoal, essas memórias que ficam desde lá de trás vão exercer influência na nossa vida, até que a gente possa conseguir elaborá-las, né? Então, para compreendermos as origens do indivíduo, o Winnicott ressalta que devemos primeiro investigar quando os bebês foram concebidos mentalmente, para que depois possamos investigar quando eles foram concebidos biológico ou fisicamente. Ou seja, antes que um bebê exista, é necessário que ele tenha sido desejado ou, no mínimo, criado na fantasia interna de um dos pais. Em seguida, é necessário que passemos a verificar como e quando esse bebê foi concebido como um ato físico entre o casal, mesmo que ele seja fruto de um pequeno acidente entre os pais. O momento seguinte é a provisão do ambiente corporal materno e o desenvolvimento do próprio feto no tocante à qualidade e vitalidade dos órgãos, com ênfase na saúde do cérebro como órgão capaz de realizar experiências e acumular dados saudáveis da previsão ambiental, para a partir daí encontrarmos os sinais de vida e viabilidade de um bebê nascer no tempo e na hora certa, nem prematuro, nem pós-maduro. Com o desenvolvimento do cérebro enquanto órgão em funcionamento, inicia-se a estocagem de experiências, as memórias corporais, que são pessoas começam a juntar-se para formar um novo ser humano. Então, o que ele está falando aqui, gente? Aqui já tem uma série de questões. Se a gente precisa ver qual a origem do indivíduo, né, como ele foi pensado, planejado ou não planejado, né, como foi feito esse ato físico, né, hoje a gente sabe que a gente tem várias formas também de se produzir um bebê, que não necessariamente o ato sexual, né? Então, hoje a gente tem várias formas de inseminação,
né, de reprodução assistida, né, e que isso tudo vai ser muito importante para esse desenvolvimento desse ser. Né? Se eu estou numa família, por exemplo, que já tem uma maturidade, né, que quis o bebê, que planejou, que tentou, né, que ele está vindo cercado ali de todos os cuidados, é diferente, por exemplo, de uma adolescente que tem um filho, né, e que muitas vezes passa por situações familiares muito complicadas. Vai ser muito diferente para uma pessoa que teve, por exemplo, várias perdas gestacionais e que agora está numa nova gestação. É diferente de uma pessoa que estava num grau de infertilidade e que só poderia ter um filho seu se fosse através, né, de uma outra pessoa, de uma barriga de substituição, né, de uma barriga solidária, né? Então, isso tudo vai ser diferente para a constituição psíquica desse ser que está vindo, né? Então, não é apenas ali, depois que nasce, né? Tem todo um antes, tem toda uma preparação que vai fazer toda a diferença também para essa pessoa. E que o Winnicott já falava nas teorias dele. Então, em algum momento após a concepção, ocorre um primeiro despertar, a partir do qual possa haver um simples estado de ser e uma consciência incipiente da continuidade de ser e da continuidade de existir no tempo. Tendo atingido esse estágio de ser, o bebê precisa continuar a ser, né? E esse continuar a ser é que vai ser a grande questão na obra de Winnicott, né? De como que esse ambiente vai facilitar esse desenvolvimento ao longo do tempo, tá? É muito importante a gente pensar, né, que a continuidade de ser leva à saúde, leva à constituição psíquica, leva o desabrochar do psiquismo, né? Leva com que essa pessoa possa se tornar individuada, vamos dizer assim, né? Que a gente vai ver lá para frente. Então, na vida intrauterina, o bebê está mais protegido contra invasões, mas não está isento delas. Perturbações que afetam a gestante podem afetar o bebê. E hoje a gente tem pesquisas que falam sobre isso, né? Principalmente a Busnell, que é uma pesquisadora francesa, ela tem várias pesquisas nesse sentido, onde vem falando, inclusive, questões de saúde, baixa imunológica nesses bebês, mais procura de atendimento médico, né? Quando eles passam por situações intrauterinas mais complicadas, né? Então a gente pode pensar assim, nossa, mas e aí, né? Eu não tenho como controlar isso tudo. O que vai acontecer durante a gestação, né? A gente sabe que pode haver perdas de entes queridos, pode haver uma série de coisas, uma separação, né? Uma violência, uma série de coisas podem acontecer, né? E que a gente não vai controlar. Mas uma coisa a gente sabe, e uma coisa já está comprovada também por esses pesquisadores, é que quando a mulher grávida tem ajuda psicológica, isso também vai ser confortador para o bebê, porque ela vai estar passando, vai conseguindo elaborando, e ela não vai perder a conexão com o filho, porque o traumático, o mais traumático é a perda dessa continuação, né? Dessa conexão e dessa continuidade. Quando a mulher está passando por um problema grave, ela desfoca, né, da gestação e ela vai focar naquele tanto de questões que estão afligindo. E com isso, ela se desliga um pouco desse bebê.
né? Então, com o trabalho psicológico, ela vai sendo cada vez mais capaz de lidar com as questões dela e, ao mesmo tempo, poder também estar ligada a esse bebê e conversando com esse bebê sobre tudo que está acontecendo, né? E eles juntos vão passar por isso. Patologias da gestação podem quebrar também a homeostase materno-fetal, né? Problemas durante a gravidez ou notícias de algum tipo de malformação, né? Então, isso tudo pode estar afetando também o bebê e que a gente precisa estar atenta a isso, tá? Então, para o Winnicott, é necessário que a mãe tenha capacidade de acreditar em seu bebê vivo e real. O bebê só é real pela capacidade psicológica da mãe de elaborar as mudanças fisiológicas do seu corpo durante a gestação. Essa capacidade surge quando ela mesma pode experienciar o cuidado materno confiável e integrador de alguém, sendo então emocionalmente capaz de se preparar para cuidar. Então, a mãe, né, quando ela vai confiar, né, nesse bebê vivo, capaz, saudável, onde ela vai lidar com as mudanças corporais que ela tem durante a gravidez, né? Então, isso faz parte de todo o processo e do cuidado que vai sendo desenvolvido ali, né? A mãe gestante que recebeu e recebe cuidado, ela vive a gestação como um papel natural e espontâneo de sua capacidade de gerar filhos vivos e reais. A experiência é de regressão e identificação com seu bebê. Então, pessoal, o que acontece aqui, né? A mãe, ela precisa também ser cuidada. Quando ela é cuidada, quando ela também recebe todo esse holding que o Winnicott fala, ela vai automaticamente ser mais capaz de lidar. Quando ela teve esse cuidado, quando era um bebê, né, na infância, ela também vai, né, ter mais capacidade de lidar, tá? Então, a preocupação materna primária. O que vem a ser isso, né? É o estado de sensibilidade exacerbada que a mãe experimenta ao final da gravidez e nas primeiras semanas após o nascimento do filho. O Winnicott vai nos falar que a mãe entra num estado de consciência diferenciado. Ela vai ter uma sensibilidade onde o filho se torna o centro de tudo, né? Ela deixa várias outras coisas que ela tinha em mente, projetos, outras coisas para o filho se tornar aquele centro das atenções, né? E com isso ela vai ter essa maior disponibilidade para ele quando ele nasce, né? Então, quando ele nasce, ela vai estar ali no auge da preocupação materna primária, onde ele é o centro de tudo, e ela vai ter mais possibilidade de captar o que esse bebê precisa, tá? Então, o tempo de gestação é um período que a mãe recupera as próprias memórias de ter sido um bebê extremamente dependente do ambiente, o que pode favorecer o estado materno especial que o Winnicott chama de preocupação materna primária, porque é como se ela também reconectasse ali com o eu bebê, que necessita de coisas. E através dessa identificação, ela também vai ficar mais sensível às necessidades do filho. Tem uma autora, né, a Virginia Unger, que no texto Las Teorias de los Niños acerca da origem, levanta a possibilidade da gente pensar
numa preocupação parental primária. A gente sabe que desde a época de Winnicott até hoje, muita coisa mudou, principalmente com relação à paternidade, ao pai nesse desenvolvimento. Então, o que acontece hoje? A gente tem pais muito mais integrados no cuidado com os filhos, né? E que eles estão muito mais ligados e que ficam durante a gravidez e nos começos também do nascimento do filho com essa sensibilidade maior. Então, eu acho que a Virgínia está certa em dizer, né, de uma preocupação parental primária hoje, onde os homens estão muito mais engajados nessa questão do cuidado com o filho mesmo. O homem se ocupa mais hoje da criança do que se ocupava, né, na década de 50, 60, né? Hoje é muito diferente esse papel. Eu tenho visto pais no meu consultório, assim, em que eles ficam realmente, assim, muito voltados para esse bebê também no início da vida, né? E que a gente pode chamar, sim, né, de uma preocupação parental primária, que é claro que a mãe vai ter mais essa facilidade por toda a questão também biológica, mas a gente também sabe que as mães adotivas de recém-nascidos, de bebês, também entram em preocupação materna primária. Então, não é um fator só biológico que conta, tá? E aí, outros autores vão falar assim mais da modernidade, eles vêm ampliar esse conceito de preocupação materna primária. São eles, né, o Bernard Gose, que também é francês, e a Monique, não sei falar muito sobre o nome dela, né, nem vou me tentar. Mas a Monique e o Bernard Gose, né, eles ampliaram esse conceito para transparência psíquica. Então, o que vem a ser a transparência psíquica, né? Ela vai ocorrer especialmente durante a segunda metade da gestação e se caracteriza pela diminuição das resistências diante de conteúdos inconscientes provindo de sua história pessoal e conflitos infantis. Então, aqui, na verdade, né, a gente vai ver que a mãe vai ter uma resistência menor, né? Então, conteúdos inconscientes virão com maior facilidade nesse momento, né? Para que ela possa acessar esse bebê interno dela, né? Então, no segundo momento, vem a preocupação materna primária do Winnicott, que eu já expliquei, né? Onde vai ser no final da gestação, geralmente no último trimestre, e nos primeiros dias, meses, né, de vida do bebê. A preocupação materna primária, aos pouquinhos, ela vai sendo dissolvida, vamos dizer assim, né? Ela vai, quando a mãe vai percebendo que o bebê vai desenvolvendo, essa preocupação materna primária também vai cedendo. E a mãe vai podendo ter outras coisas para o que se preocupar também, né? Então, isso vai ser muito importante para o desenvolvimento, principalmente quando a gente for estudar a dependência absoluta. Então, uma outra etapa, né, da transparência psíquica que a gente tem, né, são as 4 etapas são essas duas coisas, né? Essa entrada da mãe com menos resistência aos conteúdos internos, aos conteúdos inconscientes quando ela era um bebê, junto com a preocupação materna primária. E aí a gente tem as 4 etapas, onde a gente vai ter a passagem da transparência psíquica para a preocupação materna primária. Então, a primeira delas é o período de transparência psíquica, na qual o bebê ainda não tem caráter de objeto externo perceptível,
mas é vivido como objeto interno que reativa a criança que a mãe foi um dia, né? Então, ela vai entrar em contato com essa criança que ela foi. Essa é a primeira parte. Depois, durante o último mês de gestação, passando pela preocupação materna primária, o bebê começa a apresentar um status de exterioridade, embora ainda no corpo da mãe. A atenção psíquica da mãe se dirige progressivamente para o bebê. Então, nesse último trimestre, nesse último mês, né, onde aí a preocupação materna primária já vai estar agindo, esse bebê passa a ser o centro, progressivamente, da atenção da mãe. E após o nascimento, a atenção psíquica da mãe irá se concentrar nesse bebê. E a relação se estabelece também graças a tudo que o bebê reativou do bebê que a própria mãe foi, né? Então, de todo esse processo. E aos poucos, esse bebê será investido como um verdadeiro objeto externo, como uma pessoa externa, né? E que a mãe vai cuidar, vai amar e vai ter essa distinção que ele é uma pessoa, né, que precisa de cuidados e que ela está ali como outra pessoa, né? O bebê é externo a ela. Então, vamos passar agora para o nascimento, né? O nosso último tópico da noite. O Winnicott, gente, tem uma vasta teoria sobre o nascimento, né? São vários textos muito interessantes, né? Então, a gente tem o trauma do nascimento da pediatria psicanálise, que é muito interessante a gente ler, né? Então, para o Winnicott, o nascimento pode ou não ser traumático, dependendo das contingências de cada parte. Então, ele quebra com aquela ideia, principalmente do Otto Rank, do trauma do nascimento. Para ele troca, ele não diz que existe um trauma do nascimento, ele substitui pela expressão experiência do nascimento. Então, para o Winnicott, vai depender de como esse parto ocorre, como esse nascimento ocorre, para ele ter características traumáticas ou não, tá? Então, para o Winnicott, ainda durante a gestação, o bebê experimenta momentos de interrupção da continuidade dos estados de quietude do ser, que desde que não sejam tão demorados ou intensos, preparam o bebê para o momento do parto. Assim, o nascimento seria uma fase temporária de reação da descontinuidade para a qual o feto já estava preparado. Então, como a gente estava vendo anteriormente, a gente já sabe que o útero não é aquela maravilha total, né? Que o bebê está em êxtase o tempo todo, que tem problemas também, né? E que esses problemas podem causar pequenas interrupções dessa continuidade do ser. E que essas pequenas interrupções vão preparando esse bebê para essa interrupção um pouquinho maior que é o nascimento, né? Para que ele possa viver esse momento como uma experiência, não como um trauma, porque ele já vai estar preparado com esses pequenos, né, descontinuidades que ele viveu durante a gestação, tá? O Winnicott aqui, ele está falando principalmente da questão do parto normal. Ele concebe a tese de que o nascimento pode ser uma experiência de fortalecimento do ego, né? Justamente por isso, porque ele está aprendendo, né? Ele está lidando com as descontinuidades e crescendo com essas descontinuidades, né? Então, ele está fortalecendo esse ego para outras descontinuidades que a vida vai apresentar também, né? Porque a gente está vendo que para o Winnicott, o traumático mesmo é uma descontinuidade maior do que o bebê possa suportar, maior do que nós possamos suportar, né? Então, para ele, o parto normal não é traumático e pode deixar memória de vida, no sentido da continuidade de ser do bebê. Ele considera que as experiências do nascimento são boas, pois o corpo que pode ser elaborado imaginativamente durante o nascimento fortifica o desenvolvimento do ego.
A passagem do corpo do bebê pelo canal vaginal pode deixar memórias de ser amado e cuidado, né? É como se o bebê, ao ser passado ali por aquele canal vaginal, o corpo dele fosse libidinizado, né? Fosse massageado e fosse dando essa sensação dele estar sendo amado por todas as partes, né? Então, no parto normal, a cabeça é o ponto mais avançado do bebê e faz o trabalho de dilatar os tecidos macios da mãe. É possível que isso fique conservado na memória como um importante modo de avançar. A mim parece que nos traços mnemônicos de um parto normal não haveria qualquer sentimento de desamparo. O bebê sentiria que os movimentos natatórios, dos quais sabemos ser o feto capaz, produzem o deslocamento para frente. O nascimento propriamente dito poderia ser facilmente sentido pelo bebê como resultado bem-sucedido do esforço pessoal devido a um time razoavelmente acurado. Então, o que a gente vê aqui, que o Winnicott está falando, é que no parto normal, o bebê estava preparado, ele inicia o movimento, ele diz que ele está pronto, e ele começa todo o processo, né? Então, na vida intrauterina, a força da gravidade ainda não entrou em cena. O amor ou o cuidado só podem ser expressos e reconhecidos em termos físicos, através de uma adaptação do ambiente proveniente de todas as direções. Uma das mudanças provocadas pelo nascimento é a de que o recém-nascido precisa adaptar-se a algo absolutamente novo. A vivência de estar sendo empurrado de baixo para cima, em vez de ser contido em toda a sua volta. Então, o Winnicott coloca isso como muito importante, né? Essa força da gravidade, em que isso, as mães, né? Todas as pessoas que cuidam de bebês, vão automaticamente lidar com isso, envolvendo o bebê nos braços, né? Carregando, deixando ele seguro, deixando ele, vamos dizer assim, bem empacotadinho às vezes no começo, né, para que ele possa sentir o corpinho dele de todos os lados, que ameniza um pouco essa questão da gravidade, né? O Winnicott descreve um estado durante o trabalho de parto em que a mãe, quando saudável, deve ser capaz de entregar-se ao processo de forma quase idêntica à experiência do bebê naquele momento. Porque a gente sabe, todo mundo sabe, quem já teve filho, ou quem já teve com a esposa, né, nesse momento, ou já viu um parto, que o que trabalha naquele momento é a parte animal nossa, né? Então, a gente tem que esquecer toda a parte racional, né, e tudo, para se entregar naquele momento, para que aquele parto possa acontecer, né? Então, por isso que ele fala que a mulher tem que se entregar da mesma maneira que um bebê. Então, é uma coisa que acontece em conjunto, né? É o trabalho do bebê e é o trabalho também, né, da mãe. E de todos que estão ali em volta ajudando, né, nesse momento também. Então, o Winnicott postula que o nascimento se torna traumático quando as invasões estão além da capacidade do bebê suportar, gerando medo do aniquilamento e agonias primitivas. Isso comprometeria a sensação por parte do bebê que haverá um retorno à continuidade de ser, né? Então, aquele exemplo que eu dei da pressão, né? Da pressão externa, se é muito grande, a bolha vai se deformar. Se o tempo de deformação dessa bolha é muito grande, isso vai perdendo a condição, né, de se voltar ao estado anterior, né? E isso que é o traumático. Agora, a gente está falando aqui do bebê, mas isso também serve para a mãe, né? Porque o parto são dos dois. Então, o que acontece é que quando é um parto traumático para a mãe, a chance também desse bebê estar vivendo esse trauma também acontece, né? Por exemplo, eu já assisti mulheres, né, na minha clínica, que imaginavam um parto de um jeito e foi de um jeito diferente,
né? Imaginavam ter um bebê de parto normal e foi cesárea, e ficaram profundamente tristes e se sentindo agredidas com isso. Ou, ao contrário, né? Mulheres que não estavam, né, certas de que queriam um parto normal e que viveram todas aquelas dores do parto, aquelas questões como uma violência. Aquelas que passam por violência obstétrica também, né? Porque isso ainda hoje existe, infelizmente, né? Ou que há alguma intercorrência nesse parto, né? Que o bebê precisa de um fórceps, né? De que há alguma urgência de algum atendimento maior médico para o bebê ou para a mãe, né? Então, isso tudo quebra essa continuidade do ser, de ambos, e deixa marcas, né? Então, o Winnicott associa o trauma ao nascimento prematuro ou pós-maduro e à rapidez em que a respiração ocorre. Então, para o Winnicott, a questão da respiração faz muito sentido, né? Se demora muito a respirar, para ele há essa sensação angustiante, né, de algo intrusivo e que vai prejudicar naquele momento. Quando demora muito o parto também, né? Quando há alguma intercorrência e tudo mais, né? Agora, qual é a diferença que a gente tem do parto normal e da cesárea? A diferença que a gente tem é que o parto normal, quem dita a hora é o bebê, né? O bebê que vai falar, opa, eu quero nascer agora, está na minha hora, e que vai começar todo o processo do parto, né? Então, para o Winnicott, é uma coisa natural, né? Que o bebê já está preparado. A cesárea, não. A cesárea, muitas vezes, ou é por uma emergência, ou é por uma cesárea eletiva, né? Onde se tira o bebê da barriga sem aviso prévio, né? Ele é desalojado ali, vamos dizer assim. Então, a gente tem hoje uma pessoa, né? Uma estudiosa, a Mira Seger, que vai nos falar que a cesárea, no sentido de você retirar o bebê, né, sem aviso prévio nem nada, é uma violência, porque ele não está preparado naquele momento para aquilo, né? Então, hoje a gente tem todo um trabalho, principalmente nas maternidades fora da Europa, né, da França, que fazem todo um trabalho com essas mulheres e com esses bebês para garantir uma saúde psíquica, né, para garantir que, se for necessário uma cesárea, que esse bebê seja avisado, que seja conversado, que seja falado, né, para que ele também não seja pego totalmente de surpresa, para que a mãe possa ir conversando com esse bebê e minimizando todas essas questões, né? Então, o Winnicott ressalta a importância do cuidado, do contato pele a pele com a mãe após o nascimento. Eu gosto muito dessa foto, porque é um momento de um nascimento, né? Onde esse bebezinho olha para essa mãe, é um momento de imprinting, né? Que a gente chama. E que é o momento em que mãe e bebê se reconhecem e se apaixonam pelo outro, né? Então, é muito bonito isso e é muito importante que a gente possa, né, possibilitar momentos assim no nascimento. Momentos em que o bebê saia da barriga e vá para o colo, né? Então, para a recuperação da continuidade do ser após o parto, requer o reatamento de certas condições anteriores ao nascimento. Então, na vida intrauterina, o bebê estava habituado a sentir respiração da mãe, os movimentos abdominais, os ruídos do corpo, as mudanças rítmicas de pressão, e é provável que ele precise retomar o contato com as funções fisiológicas da mãe, para que ele recupere essa continuidade de ser também. Então, por isso que hoje em dia é tão comum a gente ouvir falar da hora de ouro do bebê, né, depois que ele nasce, que é esse momento
que ele tem que sair da barriga e ir direto para os braços da mãe, né? E poder ficar aconchegadinho, como nessa foto. Poder ouvir as batidas do coração. Porque são esses os referenciais que o bebê tem dentro do útero, né? O que o bebê tem dentro do útero? Ele tem toda a sensorialidade dele auxiliando, né? Então, ele escuta a voz da mãe, ele prova o líquido amniótico, e esse líquido amniótico vai ter um gosto similar ao leite materno, né? Ele vai sentir o cheiro desse líquido amniótico, né? Então, toda a sensorialidade dele vai servir para ele prever, né, um pouco esse ambiente depois que ele nasce. Então, quando ele escuta a voz do lado de fora, a voz da mãe, para ele é manter a referência que ele tinha dentro do útero. Quando ele escuta o coração da mãe, como ele está nessa foto, né, ele está mantendo as referências, ele está vendo, eu estou seguro, né? É a minha mãe que está aqui, né? Porque ele vai percebendo que é, né, a mesma pessoa que está ali e que está dando essa continência toda para esse bebê, né? Então, isso vai ser fundamental para o desenvolvimento e para essa passagem do nascimento seja saudável, sem traumas, né? Preservando a continuidade do ser do bebê, né? Isso vai ser fundamental. Então, gente, o que a gente tem aqui, eu separei, eu vou, né, passar para vocês toda a referência bibliográfica dessa aula. Tem um livro também muito interessante sobre o nascimento. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos ver se vai dar para vocês verem. A experiência do nascimento na obra de Winnicott, que é muito bacana, né? Esse livro, muito interessante também, da gente pesquisar, da gente ler. E aí, nas próximas aulas, a gente vai ter, né, o módulo básico, que vai ser o desenvolvimento emocional primitivo, que a gente vai falar, né? Do estágio da dependência absoluta, dos cuidados maternos, porque até agora a gente viu o quê? A gente viu o antes do nascimento e o nascimento. Então, agora o bebê nasceu. Então, a gente vai ver o que vai acontecer com esse bebê a partir desse momento, né? Então, a gente vai ver os cuidados maternos, holding, handling, apresentação dos objetos. A gente vai ver os processos maturacionais que vão ocorrendo, a integração, personalização e adaptação à realidade, a comunicação mãe-bebê, as agonias primitivas e o medo do colapso, né? A gente vai ver mais pormenorizadamente o que é isso. Depois a gente vai passar para o estágio de dependência relativa, entrando nos fenômenos e objetos transicionais, no espaço potencial, no brincar, na aquisição da capacidade de estar só, no estágio de preocupação ou câncer e rumo à independência. Então, essa é a parte do desenvolvimento emocional primitivo. E aí a gente vai ter também conceitos como a agressividade, uso do objeto, o verdadeiro e o falso self, os transtornos psicossomáticos, a tendência antissocial e a dependência química. Então, a gente vai trabalhar sobre tudo isso no módulo básico. E depois, no módulo exclusivo para psicólogos e psicanalistas, a gente vai ver a técnica que o Winnicott utilizava nos atendimentos, né? Então, o manejo, como se dá essa regressão no setting, a transferência contra transferência, e a gente vai ter também uma partezinha de supervisão clínica, né? Então, agora eu gostaria de conversar com vocês, escutar as dúvidas, a gente poder conversar um pouquinho sobre tudo isso que a gente viu hoje, né? E eu queria saber agora de vocês, né? Perguntas, comentários. Oi, Tânia, que bom estar fazendo esse curso com você. Já está aberto para dúvida? Já está aberto, pode falar. Eu queria fazer um comentário. Você disse no inicinho da aula, né, sobre essa questão do ambiente, especificamente é o ambiente externo ou o ambiente psíquico também, porque, por exemplo,
às vezes a gente escuta, né, o paciente adulto se referindo assim, não, a minha mãe era muito presente, mas a minha mãe estava distante. É engraçado como que essa distância, essa desconexão, né, mãe e bebê, ela reverbera, né, Tânia, assim, como que ela fica presente na fase adulta e como que o adulto percebe isso. Então, eu escuto muito isso, né, eu trabalho muito com mulheres que estão tentando engravidar, então, querendo ou não, a gente fala muito dessa parte que da mãe bebê, da mãe delas, né, do bebê que elas foram, e eu escuto muito isso, assim, não, a minha mãe tinha perdido alguém, não, então a minha mãe estava muito deprimida, ou seja, existia, né, no discurso da mãe, ela cuidou muito bem, mas assim, lógico, a criança sabia que a mãe não estava ali presente. Então, quando você fala no inicinho, né, sobre esse ambiente, é um ambiente externo, o ambiente psíquico também, é os dois, É os na visão dois, né? Na dele, né, do verdade, assim, Winnicott. eles estão interrelacionados, né? Porque é muito comum, às vezes, a gente ver também, né, Letícia? Você deve ver na sua prática também, às vezes, mães ou cuidadores, né? A gente vê isso até mais em babá, por exemplo, que Sim. são perfeitas tecnicamente falando, né? Que cuida, que dá comidinho, leitinho, etc, etc, mas não tem aquele amor, aquele albergar, né? Esse bebê. Então, o que acontece? Será que travou aí, gente? Vocês estão escutando? Escutando. Ah, tá. Então, que não tem esse albergar, essa continência que é importante para essa constituição do ser. Então, quando a gente fala em ambiente facilitador, a gente está falando de ambiente que proporciona as condições ideais para o desenvolvimento, né, de você comer, de você poder estar protegido e etc, etc, mas principalmente de você estar se sentindo amado e amparado, né? Então, isso vai acontecer. E também a gente lembra que o bebê também traz as suas questões, né? O jeito também que cada bebê vai interpretar, às vezes, uma mãe ou um ambiente pode ser diferente. Então, é um conjunto, né, das características desse bebê, né, desse ambiente provedor e desse ambiente acolhedor, né? De tudo isso ao mesmo tempo. Então, ele leva em consideração o tal do ambiente psíquico, né? Como é que vocês chamam isso na psicanálise? É uma transmissão psíquica? Como é que vocês chamam isso? Na verdade, assim, a transmissão psíquica na psicanálise vem a ser de uma outra ordem, no sentido de que a transmissão psíquica, a gente tem duas formas de transmissão psíquica. Uma é a intergeracional e uma é a transgeracional. Que, na verdade, uma é a natural, tudo que a gente passa de pai para filho, costumes, etc., e que vai fazer parte da constituição psíquica, né? A transpsíquica, na verdade, não é transpsíquica, ela vai ser algo velado, ela vai ser algo do não dito, ela vai ser algo que geralmente causa sintomas. Então, é um pouco diferente disso que a gente está falando aqui, né? Mas o que a gente fala na psicanálise é isso mesmo, assim, né? É esse ambiente que, por exemplo, o Winnicott vai falar de ambiente facilitador, o Bion vai falar de continência, né? De você dar essa continência ao bebê e como que isso vai sendo processado e passado por cada um, né? Ali, por cada dupla, por cada família, porque hoje o pai também está muito implicado em todo esse processo, né? Ainda bem. Obrigada, viu, Tânia? Foi ótimo. Obrigada. As ordens. Quer mais, pessoal? Ana, boa noite. Boa noite. Eu queria ver com você o seguinte, porque a gente vê os bebês assim muito novos entrando na creche, né?
E, Uhum. às vezes, no berçário, lá no maternal, assim, as coisas são feitas de forma muito mecânica. Sim. Existe algum estudo assim, sobre o que isso tem causado nas crianças? Alguma coisa nesse sentido? Se eu não estiver muito enganado, parece que o Winnicott até defendia a partir de determinada idade que as crianças fossem para a creche, né, para a escola, para que as mães pudessem voltar a se ocupar delas mesmas, né? Mas a preocupação que eu tenho seria com esses bebês mesmo que estão nos berçários, nas creches, né? Como é que ficaria mais ou menos essa situação deles? Pois é, na verdade, assim, a gente não tem um estudo que fale todo bebê que vai para a creche acontece isso. Mesmo porque varia muito de creche para creche, varia muito também da qualidade de relacionamento que eles têm em casa, né? O que a gente pode dizer, qual que é o seu nome mesmo? Porque tá Luciane, mas eu acho que o seu nome não é esse. Não, eu me chamo Ivanilson. Ivanilson. Então, É. Ivanilson. Porque isso vai muito da singularidade de cada bebê, cada família e cada creche. O Winnicott, já na época dele, ele já dava aulas para pessoas que trabalhavam em creches, em escolinhas, para que pudessem diminuir essa forma mecânica de se trabalhar e poder, por outro lado, se darem mais emocionalmente para esses bebês também. Então, muitas creches hoje, aqui, pelo menos em Belo Horizonte, já trabalham de uma forma um pouco mais afetiva com esses bebês e menos mecânicas, né? Eles já sabem um pouco de tudo isso, né? E as teorias do Winnicott vêm muito mais para nos auxiliar com isso. Agora, depende também, por exemplo, o que a gente vê, um bebezinho muito pequenininho indo para a creche, ficando 12 horas por dia numa creche, é claro que tem uma perda ali de contato com essa mãe, né? Que ela vai ter que dar, às vezes, muito mais, em termos até de qualidade e tudo, nos momentos que está com esse bebê, né? Infelizmente, hoje, tem famílias que necessitam disso, por causa de trabalho e tudo mais, né? O que a gente faz é poder cada vez mais capacitar os cuidadores para que sejam cuidadores, né, suficientemente bons, como o Índico dizia, né, e que pudesse fazer também esse papel materno. Porque quando o Winnicott fala da mãe, a gente fala do cuidador principal, né, que em geral é a mãe, né? Mas pode ser que não seja a mãe. Pode ser que outros membros daquela família também exerçam esses papéis e possam suprir um pouco dessas necessidades desse bebê, né? Então, é claro que a gente sempre fala, olha, se der para você ficar mais com o seu filho, às vezes as mães me procuram assim, Tânia, eu vou ter que voltar a trabalhar, né? Eu estou angustiada, eu vou ter que levar meu filho para a escolinha, né? E aí a gente vai conversando e vai vendo estratégias também. Será que essa mãe, para ela é possível ir na hora do almoço lá visitar, né? Amamentar o filho, ou brincar um pouquinho, ou ficar um pouco, para não ficar um tempo tão grande, né? Espaçado. Será que essa creche pode ser perto do trabalho dessa mãe e ela pode dar umas escapulidas lá durante o dia? O que pode ser feito para ir minimizando um pouco? E é claro, gente, sem abrir mão nunca da fase de adaptação, né? Porque é um crime a gente colocar uma criança na escola 8 horas seguidas sem nenhum tipo de adaptação, né? Então a gente tem que fazer uma adaptação bem feita e fazer de tudo para que a gente possa, enquanto mãe ou cuidador principal, estar mais próximo possível dessa criança em tempo e qualidade, né? Porque realmente eles precisam, né? E a gente está aqui hoje também conversando isso tudo para ajudar a qualificar esses cuidadores de crianças pequenas a exercerem esses papéis na ausência da mãe, né? Eu posso falar que o Winnicott ele acreditava mais no profilaxia do que Freud, assim, porque eu acho que Freud era um pouco mais pessimista, assim. O Winnicott é muito otimista, Né? né?
Ele é super otimista, né? Então, ele acredita nesse potencial inato, no potencial de desenvolvimento de todo ser humano, e que quando não tem nada para atrapalhar, a gente deslancha, né? O Winnicott é muito otimista, eu acho, né? O que mais, pessoal? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Ah, gente, obrigada. Zé Carlos, Regiana. Se alguém quiser falar, pode falar, tá, gente? Tânia, sou eu de novo, a Letícia. Sim. Eu estou lembrando aqui do que você comentou, né, sobre essa questão. Estou achando muito interessante, é muito bom. Está sendo muito bom estudar o Winnicott. Primeiro que eu não estudei, né, na faculdade, então Sim. eu estou vendo agora. Sobre essa questão, né, assim, que ele fala dessa gestação que começa antes do corpo biológico, né, assim, essa gestação psíquica, interessante, né, Tânia, porque como eu trabalho muito com essas mulheres que estão tentando engravidar, muitas vezes elas têm bons embriões, são transferidos bons embriões, mas não tem um beta-HCG. Mas você vê que o resultado do beta-HCG negativo é como se fosse um aborto, é como se o casal tivesse gestado psiquicamente esse filho, né? Esse embriãozinho. Uhum. Então é interessante você trazer isso para nós, que eu não sabia, né, que existia isso na obra de Winnicott. Uhum. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência também, do que você observa, né, no consultório, sobre essa gestação que vem antes, né, da gestação biológica. Na verdade, né, Letícia, assim, é todo um arsenal que vem anterior a essa gestação biológica, né? Porque eu tenho também, né, eu tive ao longo da minha jornada clínica mulheres com dificuldades de engravidar e que ao longo do processo analítico a gente vai chegando em alguns lugares que vão desbloqueando essa parte até da feminilidade, né, ou dessa parte do cuidado, ou dessa parte de questões relacionadas à própria pessoa enquanto bebê, ao cuidado que ela teve e tudo mais, que vai propiciando essa questão do engravidar também. A gente tem pessoas que às vezes chegam para a gente, já fez FIV, já fez mais de uma vez, não conseguiu, né? E chega querendo trabalhar essas questões, que quer ser mãe, que quer passar por essa experiência, né? E que a gente vai fazer toda uma análise ali e que a gente vai encontrar questões em aberto, né? Seja dela enquanto bebê, do cuidado que ela recebeu, questões relacionadas à maternidade, à mãe, à própria mãe, à feminilidade, que a gente vai desbloqueando isso, né? Que a gente vai elaborando nas análises e as pessoas vão engravidando, né? Eu já tive clientes que engravidaram depois dessa análise, né? Clientes que às vezes chegam, Tânia, eu estou quase fazendo uma FIV, eu falo assim, espera um pouquinho, vamos trabalhar um pouquinho, quem sabe você engravida naturalmente. Isso mesmo. E que isso acaba acontecendo mesmo, né? Justamente porque a gente vai trabalhando esses traumas, esses bloqueios que estão impedindo essa maternidade, né? Verdade, da mesma maneira, às vezes, pessoas que têm perdas também, e que ficam traumatizadas com isso, e isso vai reverberar numa próxima gravidez, né? Sem então, dúvida. Isso também a gente vai trabalhar, né? Era isso que você queria saber? Era isso, só escutar, isso mesmo, muito bom, muito bom, obrigada. Mais alguma questão? A gente ainda tem um tempinho aqui, se vocês quiserem perguntar, aproveitem. Jéssica, Solado de São Paulo, assim, é muito legal. Sempre me dá por esse lado. Hoje eu faço principalmente
psicologia perinatal. Eu não estou escutando, tá com muita interferência. Tenta repetir, porque não está dando para entender nada. Não sei se só eu ou todo mundo. Eu vou tentar ligar de novo o microfone. Sim. Tá me ouvindo agora? Agora melhorou. Eu sou Jéssica, eu sou do estado de São Paulo, né? Achei sensacional a aula, né? Trabalho na área com orientação psicanalítica, né? Hoje trabalho no Abril. E estou fazendo em psicologia perinatal, veio muito de encontro a tudo estou estudando, né? E na consulta clínica, eu observo quanto a questão de gestação, né? Quando ela foi gestada, quanto que essa interferência na vida dela adulta, quando ela foi construída, de ocasiões que ela teve lá atrás, né? Gé, eu tô achando melhor você escrever sua questão, sabe por quê? A gente não está conseguindo entender. Tá embolando. Parece que sua internet não deve estar muito boa. Pode ser que é meu celular, mas não tá bom, escrevo. Escreve para nós que a gente quer saber a sua contribuição. Tá ok. Enquanto ela escreve, gente, alguém quer falar alguma coisa? Tânia. Oi. Oi. Oi, Fernanda, Nanda, tá? é você. Oi, querida. Tudo bom? É porque tá com o nome do meu marido aí. Sim. Tudo bom? Tudo bom, e você? Tudo jóia. Adorei a aula. Eu queria, assim, a pergunta que eu vou fazer, talvez você pode até responder mais nas outras aulas e tudo sobre a teoria do Winnicott, que eu sempre tenho a dúvida de qual que é a visão metapsicológica dele mesmo, de, por exemplo, ego inconsciente, superego, esses conceitos básicos da psicanálise freudiana, como que eles aparecem na teoria dele, assim, porque né, sei que ele fala do Édipo também como uma relação triangular lá para frente, etc. Mas essa parte aí que eles chamam, como é que é? Topografia, a parte né, da teoria freudiana. Qual é a visão do Winnicott, por exemplo? Nasce com o inconsciente, nasce uma semente de um ego, nasce com, sabe, assim, qual que é a visão que ele tem disso, e também das pulsões, porque eu já li que ele não concordava com o conceito de pulsão de morte. É verdade. Então, entender como que fica isso na teoria dele, assim, porque isso me deixa confusa, porque eu gosto muito de estudar ele e de estudar Klein, só que ela já tem um conceito de pulsão de morte muito forte. Sim. Então, eu fico até de como isso impacta na clínica quando eu estou atendendo, entendeu? Como que eu vou utilizar esse conceito de pulsão de morte, sendo que eu gosto de estudar um teórico que utiliza muito e outro que praticamente assim, não acredita nisso, né? Então, Sim. Aí é isso, mas pode responder também ao... Tá. Na verdade, assim, esse é longo, né? Porque a questão é o seguinte: o Winnicott vai postular outra teoria, né? Então, realmente, essa questão da pulsão de morte, o Winnicott não compactua com essa ideia. Então, ao longo do curso, a gente vai ver que a agressividade para ele não vem da pulsão de morte, como para alguns outros autores, tipo a Melanie Klein, né? Então, para ele, a agressividade vem de um gesto espontâneo do bebê. Então, a gente vai ter um tópico só sobre agressividade e que não tem a ver para ele com a pulsão de morte, né? Então, o que o Winnicott vai fazer? Ele vai dizer o seguinte, que ele está criando uma teoria, vamos falar assim, o Freud não tem lá a fase oral, anal, fálica e tudo. A teoria do Winnicott é basicamente anterior ali, é a pré-edípica. Então, ele
amplia todo esse arsenal pré-edípico que o Freud trabalha um pouco, mas que ele vai ampliar e vai nos ensinar como que vai acontecer nessa constituição psíquica do bebê. Então, ele não aborda como Freud abordava. Então, não adianta a gente querer colocar uma teoria na outra, porque isso dá confusão para a gente, né? Sim. Então, ele não vai falar e explicar a teoria de Freud de uma outra maneira. Ele vai criar a própria teoria. Né? Então, a gente vai ter que entender o Winnicott de acordo com o paradigma do Winnicott. E a forma que ele trabalha, ele vai dizer o seguinte, que Freud é muito bom, que a teoria freudiana é muito interessante e que serve principalmente para o atendimento daquelas pessoas que estão edípicas para cima, né? Que já passaram, que estão ali, né? No complexo de Édipo. E que ele está se interessando muito também pelas pessoas que ainda não alcançaram o complexo de Édipo, que ainda não chegaram nessa fase. E que ele vai trabalhar principalmente esse anterior. E a gente vê muito hoje na clínica, né, os pacientes que são pré-edípicos, que têm falhas básicas, muito anterior ao complexo de Édipo. Então, o Winnicott vai ser muito útil para a gente trabalhar com esses pacientes, né? Só que a gente não vai conseguir misturar. Não vai dar para comparar o ego, o superego, o inconsciente do Freud com a teoria do Winnicott, senão a gente vai fazer uma confusão danada, porque eles partem de paradigmas diferentes. Entende? Sim. Embora tenham coisas em comum, né? Sim. Mas a gente vai vendo ao longo do processo, sim, né? Porque, na verdade, né, Nanda, assim, eu acho que o importante para a gente que trabalha numa clínica é a gente ter introjetado conosco várias teorias possíveis. Que o paciente nos convoca o que ele precisa, entende? Então, se eu sei um pouco de Winnicott, se eu sei Melanie Klein, se eu sei Freud, né, se eu sei Bion, né, e eu estou diante de um cliente, eu não vou ter a memória dessas teorias, porque isso vai me atrapalhar atender o paciente, né? Eu vou ter que estar em sintonia com esse paciente. E à medida que eu estou em sintonia com esse paciente, vai fluir aquilo que vai ser melhor, de acordo com aquele paciente também. Né? Eu acredito muito nisso. Então, por isso que o nosso curso, gente, ele não visa formar psicanalistas winnicottianos, né? Ele visa ampliar para vocês essa visão teórica, né, que a gente tem aqui, porque a gente sabe que uma formação analítica a gente precisa de teoria, supervisão e análise pessoal, né? E que a gente vai poder fazer isso numa formação longa. Então, nós vamos aprender aqui a teoria de um psicanalista que vai nos ajudar muito a ampliar a nossa clínica, com certeza, e auxiliar os bebês, as crianças, os adolescentes e os adultos que a gente atende, né? E que a gente vai estar em constante busca, em constante estudo, né? Mas é isso. Então, deixa eu ler aqui o que a contribuição da colega. Deixa eu achar. Gostaria apenas de falar o quanto essa aula veio muito de encontro com o aprimoramento em psicologia perinatal e o quanto observo na minha prática clínica e no abrigo de crianças e adolescentes, o quanto a gestação dos meus atendidos fez a diferença na vida deles. É isso aí, né? Obrigada pelo comentário e realmente a gente busca cada dia mais um cuidado humanizado, eficiente para esses bebês e crianças, né? Gostaria de agradecer. Foi um prazer participar. Muita gente agradecendo. Eu que agradeço a presença de todos,
né? Então, a partir de amanhã, vocês já vão receber um link. Quem quiser fazer o curso completo já vai poder se cadastrar. Tem também algum conteúdo no meu Instagram, Tânia Graçano, vocês podem procurar, tá? E seguir lá. E a gente vai estar junto aí por esse período. Eu espero que vocês estejam juntos também, viu? Tem mais alguma coisa ou a gente pode finalizar? Então, vamos finalizar, né? Boa noite a todos. Até a próxima.